Já pensou em usar ferro no seu projeto? É super versátil. Verdade. E aí, galerinha, tudo bem? Hoje eu tô no escritório da Luciana Brasileiro, minha brother aqui, minha sister, e a gente vai falar sobre um elemento construtivo, visual aí nos projetos de interiores. Super versátil. Super versátil. É o ferro. Tubular. Tubular, né? De 3x3. E a ideia é mostrar a versatilidade. A ideia é mostrar a versatilidade dele e os diversos usos e acabamentos, né? A gente vai mostrar aqui alguns projetos que a gente já utilizou que deu super certo. Comercial, residencial, fachadas, corporativo e aí corporativo, todos os projetos. Isso. A O foco gente maior pode ter. é em projeto de interiores, né? Projeto comercial, né? Que a gente sabe que ferro é um elemento construtivo aí, já tá há muitos anos aí na arquitetura, no design. E também pode ser tanto moderno, ele usar de formas retas, lineares, como clássico. Você Legal. pode ter arabescos, né? Desenhos em arabescos. Vai muito do projeto que a gente está montando. Exatamente. Eu vou começar falando desse projeto, que tem um estilo bem moderninho. Eu tô fazendo uso do Metalon, da vara de 2x2, na base desse criado. A ideia foi quebrar aquela marcenaria engessada, deixar o projeto mais descolado e, ao mesmo tempo, ficou super sofisticado, né? E o acabamento. Acabamento, eu usei a tinta preta fosca. E em cima a gente tá com marcenaria de laca alto brilho. Encaixando em cima da peça. Em cima da peça. Muito bacana. Isso eu fiz já muito, tanto em bases de criado, como estantes que a gente encaixa alguns módulos de marcenaria que fica legal. Então, a ideia aqui, eu precisava de ter uns expositores para expor as mostras, né, que eu recebo de fornecedores, e eu precisava ter espaços, tanto espaços só com prateleiras, só com nichos, para eu ter alturas diferenciadas, para poder ter um uso bem prático. Descolado, né? E ao mesmo tempo botar um pouco de vegetação para dar uma vida, né, realmente dar uma vida na estante. No seu caso, você usou um MDF que imita aço Corten, né? Exatamente. Mas aí poderia vir uma madeira de pinos, poderia vir uma madeira laqueada, poderia vir vidro. Vai do conceito do projeto, né? Isso. O acabamento da estrutura podia ser em outra cor, podia ser branquinha, podia ser imitando Dourado, velho. né? Aqui a gente aço. tem uma vara já em tubo, né? Com acabamento dourado fosco. Não é ferro, né, Luciana? Isso aqui já é Isso é o aço mesmo. inox mesmo. Isso. Isso aqui tá um acabamento De escovado. duas formas, que a gente tem o escovado e o natural. Para nível de orçamento já onera Um pouco. bastante, né? E a notícia boa é que a gente quase não tá usando mais É isso, verdade. né, Renê? Tinha uma época que muito tava forte, bem alta, muito. mas aí veio essa pegada puxadores, né? Exatamente. A gente usava demais, mas aí mudou. O latão nem tanto, né? O latão dourado. A gente tava muito um tempo atrás na vibe do prata, do metal, Isso. mas agora vê a tendência do dourado. Da cor, né? Da cor, de dar a exatamente. quebrada da cor com o dourado, o cobre. O cobre também tá bem o alto. rosé, né? Tem Que essas a gente... amostras aqui, ó. Depois a gente foca aí pra vocês verem melhor. Então, o rosé, então tudo encaixa bem num projeto com porcelanato, com a madeira. Qualquer tipo de revestimento fica muito bacana. Vamos ver as referências aqui dos seus Bora. projetos. Então, essa parte de nichos, né, que a gente usa, seja no estante, seja num desenho diferenciado, que a gente usou um rosé junto com a marcenaria branquinha, então deu um toque aí de cor delicado, porque o dourado já puxa, assim como o cobre, aliás, o rosé puxa pro delicado, né? A parte do comercial, você tem como usar normalmente o branco, o preto, o dourado, aliás, todas as cores. Vai depender do conceito do projeto. Do projeto, exatamente, o conceito. Toda a linha de metalons, de estruturas de ferro, você tanto pode ter ele tubular, como você mostrou, que você tinha na mão, como peças finas, como esses outros que eu tava também, que são praticamente meio centímetro, e aí você tem como até embutir exatamente, isso aqui numa serve parede. de friso, né, para marcenaria. Isso, de acabamento. Ou para fazer acabamento com pedra, né? Porcelanato, tudo isso. Então, assim, a versatilidade, aquilo que a gente começou a falar, é muito grande, muito forte. E a forma como você utiliza, ele pode encarecer um pouco mais ou baratear, né? Porque cada perfil ou estrutura sendo tubular ou quadrada, você ela tem também uma tem que calcular, assim, pensar na estrutura para os vãos das prateleiras não embarrigar, né? Então pensar na espessura do metalon correta, né? Exatamente. Exatamente. Ver a carga. Aqui a gente tem um vão até
tranquilo, né? Mas se a gente fosse trabalhar com um vão inteiro, sem esse montante no meio, pra carga que tem essa estante aqui, o tanto de catálogo, o tanto de amostra de pedra pesada que tem, a gente ia acabar embarrigando essa prateleira, tanto essa estante maior que eu fiz de 5 metros de altura. Olha só que linda a gente teve exatamente que se preocupar com isso. A gente usou um metalon de 4x4, diferente desse do meu escritório. Uma estrutura bem mais, né, firme, porque ela é muito alta. São 4 metros aí, Luciana? 5. 5 metros? 5 metros. É um pé direito considerável dessa casa. Então a gente usou ele realmente com a espessura maior. Até esteticamente mais grosso, ficou mais bonito do que eu botasse mais fininho. E aí você fala, quando vê uma grandiosidade dessa, o custo disso, René. O ferro em si, ele é mais caro da forma pintada, que é com a pintura eletrostática, que é o que a gente está mostrando. Se ele fosse da forma crua, ele seria quase um valor bem mais... Uma referência legal é o próprio vergalhão. A gente pode dar um acabamento para ele de pintura ou pode usar ele simplesmente cru. Naquela amostra que você fez o uso do vergalhão cru, né? Pra ter uma proteção ali no contato, ninguém acabar sujando a mão. Até se machucando, porque o vergalhão é meio grosseiro, né? Ele não é como um tubo né? É aquele ferro mesmo, vergalhão de construção, pra concretagem, tudo. Foi, porque eu coloquei um selador. A pessoa que estruturou, fez a peça pra mim, eu pedi pra ela colocar um selador exatamente pra ter essa proteção, pra não descascar, não machucar ninguém. Já nesse outro projeto, a gente usou uma fachada que tinha uma estrutura toda em arabesco. Que aí a gente fez um desenho assinado por mim, aí a pessoa executou, já foi numa cor mais clara, que foi o branco. O conceito desse projeto era meio praiano, exatamente, né? Então encaixou bem, né? E já é outra forma. Rústico, né? Exatamente. Então, isso se vai numa porta, numa divisória, eu fiz inclusive numa porta de loja, na divisória que a gente tem do lado do balcão. Então, assim, tem N opções e que ficou bem legal como usar o ferro, né, de uma forma diferente. Outra referência bacana foi nessa amostra que a Luciana fez. Aí você usou o tubular fininho, não foi esse grossão aí, não. Grosso como esse, não. Ele é mais delicado, exatamente porque eu queria mostrar essa delicadeza, né, da peça e junto com o vidro também. A gente não usou marcenaria. Moderno, sofisticado, e leve, né? Porque é uma peça pesada, dourado, né? Porque era um estante grande e o dourado com o vidro deixou a peça super leve e sofisticada ao mesmo tempo. Bacana. Ainda pro uso do ferro na decoração, né? De cara, assim, no ambiente ou em projeto comercial, eu gosto de fazer o uso do arabesco nas portas. Você mostrou o arabesco aí nas divisórias, né? Em fachada. Ainda tem uns letreiros também, né, René? Que se usa muito. Eu tenho até o letreiro do meu escritório aqui com a minha marca. Muito bacana. Que é o meu nome. Coincidência. Mas ele é Somos todo... dois. Ele é todo feito também em estrutura de ferro. Ele é um metalon, todo retorcido, que a gente chama. É uma forma até de viabilizar, né? Porque a gente poderia fazer esse letreiro de acrílico, né? Poderia. Saía muito mais caro. E onerar bastante. Verdade. Como poderia fazer de madeira também, né? Ficaria mais barato do que o ferro, do que o acrílico. Em compensação, a madeira talvez... O acabamento é mais difícil. É mais difícil. Tem que ser um profissional muito bom para poder... Teria que ser um corte a laser, por exemplo, no MDF. A laser, exatamente. E aí talvez um acabamento de laca, né? Verdade. O ferro ele se torna bem viável. Quando a gente pensa nesse conceito de estantes, né? Com metalon, com vergalhão, puxa muito pro lado industrial, né? Verdade. Aqui no escritório da Luciana, a gente tem uma pegada bem industrial. Laje aparente, né? Colmeia e... A tubulação toda elétrica. A tubulação é toda elétrica. Toda externa, né? Toda externa. Os conduletes aí estão todos aparentes, né? E eles são todos de ferro. Eu só fiz pintar eles de preto. Bacana. Que aí pode pintar de cobre, você pode pintar de dourado, né? Tem eu nunca usei. Você já usou? Porque tem muita gente que usa. Eu já usei douradinho. Foi? Douradinho. Deve ter ficado lindo. Ficou bacana. E aí, assim, você pode fazer uma brincadeira aí junto com o metalon dos móveis também, né? E fica uma pegada bem descolada, bem industrial. Isso aí. Eu acho que por hoje a gente cruza assim a mão pra trás. Acho que acabou. Já falou. Ainda falando de custos, tem uma referência bacana naquele projeto que você fez. Que a gente usou MDF ao invés de usar a estrutura de ferro. Por quê? Porque eu precisava baixar todos os custos do projeto e a rapidez também. Porque a cliente era... meu Deus, foi coisa de um mês. Eu fiz o projeto e executei. Então, o custo também
pesou muito? A problemática, assim, nesse projeto nem foi uma problemática, foi a questão da espessura, né? A gente tem que se preocupar com isso. Exatamente, a Luciana teve que engrossar a espessura da estrutura, né? Algumas peças ficaram um pouquinho mais grossas do que o que você desejava, né? Por conta do MDF, que ele é mais... Ele não é até pelo acabamento, rígido, né? E também pelo acabamento, Não né? tem como fazer um corte de MDF numa vara de tubo de 2x2, por exemplo. Não dá. Não vai sustentar, até porque né? eu fiz algumas estruturas que eu tinha peças de marcenaria em cima, exatamente. com um pouco de peso. Era estrutural mesmo, Era estrutural. Né? Vocês vão ver aí nas imagens que era estrutural. Então eu precisava que elas fossem maiores para dar o efeito até visual que acabou que ficou melhor do que eu tinha pensado com o Metalon, né? E a cliente ficou super feliz porque o custo foi lá para baixo. Legal. O Metalon não é uma novidade, mas é uma tendência. Continua aí, tá? E eu acho que vai perdurar muito, viu? A gente tá vendo aí muitas peças de designers aí renomados, imobiliários assinados que tem bastante uso. E com a variedade de cor, né? De a pintura, que é toda eletrostática, aí as pessoas que danado de pintura é móveis essa? soltos. A gente explicando a forma, né, dessa pintura, ela é mais diferenciada, ela é como se estivesse pintando um carro, você sabe, né? Então, assim, por isso que também o custo do Metalon pintado, eles agregam um pouquinho mais de valor, porque não é aquela pintura ou um acabamento em cima. Ele tem um processo aí um pouquinho mais demorado e um pouco mais sofisticado, vamos dizer assim, de fazer. E é isso aí. Eu acho que eu tô morrendo de calor. Tu não vai botar isso não, porque você vai dizer que não tem ar-condicionado no meu escritório, viu, Daniel? Não, entenda. Pelo amor de Deus. Nós desligamos o ar-condicionado, porque esse microfone aqui que vocês não estão vendo... Escuta até pensamento. Escuta até pensamento. O bicho aqui é profissa. Enfim, se você gostou, comenta, tira alguma dúvida aí, vai ser legal responder. Compartilha com os amigos, curte. Por favor. Se inscreve, ativa aí o sininho e a gente se vê. Foi um prazer, Luciana, gravar com você mais uma vez. Se você não assistiu outro vídeo que eu gravei com ela, vai lá. Sobre tijolinhos, ficou bota aqui muito no link bom. pra eles irem ver. O card tá aqui. A gente se fala. Valeu! Até a próxima. Tchau!